Eu vou ler a partir do verso 5. Ele disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conheceis meu Pai. Já desde agora conheceis, tendes visto. E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhece? Olha aí como Deus fala. Irmãos, eu vou lendo e vou explicando para ficar melhor para os irmãos. Quando Jesus aqui ele fala e faz uma pergunta ao mesmo tempo. Ele te responde e te pergunta. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? O caminho está aqui, gente. O caminho está aqui dentro da Escritura Sagrada. É só você fazer o que está aqui dentro. É só você buscar Jesus com todo o seu coração. Não buscar Jesus só com os lábios. Diz a palavra do Senhor: muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem que buscar de coração, de corpo e alma. É assim que Deus trabalha. O Senhor diz: eu sou o caminho. Ele só vai se for por ele. A verdade, porque ele não anda na mentira. Porque se você for um irmão que anda na mentira, você não está com ele. Porque não tem crente mentiroso, não tem servo do Senhor enganador. Eu vejo muito nas redes sociais, pastora, muitos pastores, muitas coisas, cheias de enganação com o povo, e o povo tudo caindo naquilo. Gente, será possível que vocês não estão vendo que esse não é o caminho? O caminho não está naquela igreja cheia de palavras, não, que só tem pula, roda e sapateia. Eu não sou contra isso, entenda muito bem, eu sou a favor, mas quando vem o Espírito Santo, porque um crente de verdade, ele sabe discernir o que é e o que não é. Você como um crente, você sabe decidir qual é o caminho que você tem que seguir. Não é necessário ninguém estar aqui em cima do púlpito falando. Por que tem que ser tão difícil? Porque é tão difícil, meus irmãos, a dos olhos. Nós temos, antes de falar para os irmãos, ela guarda para mim, pastor. Ela guarda para mim. Antes de eu pegar os irmãos, o Senhor falava comigo lá dentro daquele quarto na minha casa. É muito difícil hoje ser cristão, ser servo, porque crer, você crê, até o cão é. Você tem que ser servo do Senhor, de coração, corpo, alma. Aqui o Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega até o Pai sem passar pelo Filho. Você não tem como chegar no céu sem aceitar Jesus aqui embaixo. Você tem que falar com a sua boca: Senhor, eu quero fazer parte do teu reino, como aquele ladrão lá na cruz. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias nas nossas orações para sermos lembrados. Senhor, e aquela promessa, Senhor? E aquilo que eu te pedi, Senhor, como é que está na sua agenda, Pai? Será que o Senhor pode? Mas como você tem pedido? Você tem pedido muitas das vezes como? É na obediência ou na indolência? Então é isso que a gente tem que ter. Aqui ele é bem claro dizer, como ele disse o Filipe. Ele fala, o Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o Senhor responde, ao mesmo tempo faz uma pergunta para ele. Essa pergunta ele faz para mim e para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Diz Jesus: estou há tanto tempo convosco, e ainda não tenho reconhecido, Filipe.
Quem vê a mim, vê também o Pai. Glória a Deus. Assim o Senhor tem perguntado para mim e para você nessa noite. Eu estou há tanto tempo no meio de vocês. O que mais eu tenho que fazer para vocês acreditarem que sou eu? Glória a Deus, aleluia. O que mais eu tenho que fazer para vocês acreditarem que sou eu que falo nesta casa? Será qual maravilha mais eu vou ter que fazer? Você acordou, não acordou? Não tomou seu café, não deu um beijo na criança? Muitos não tiveram esse privilégio hoje. Então, nisso aí, a gente está mostrando um milagre para você. Nisso aí, a gente está falando, ei, eu tenho um plano para você, e esse plano ainda não acabou. Mas é necessário que seu coração chegue mais a mim. É necessário que você me busque mais. Glória a Às Deus, vezes, aleluia. tanto tempo, pastor, É para outras verdade. coisas. Então, tanto tempo para outras coisas que não agradam às vezes o Senhor. Você tem tempo para o seu trabalho, você tem tempo para as suas coisas de casa, como dona de casa, como chefe de família. Mas às vezes você não tem mais que 5 minutos de temporada de roer para o Senhor. Que já cansa. Eu sei, irmão, sabe por quê? Porque muitas das vezes eu chego cansado dentro de casa. Sem força nem para orar. Eu ajoelho, às vezes nem nada sai, só lágrima. Porque o pedido maior vem do coração, sim. O pedido maior vem daqui. Então não adianta você pedir com a boca se no seu coração ainda não está pedindo, se ainda falta algo para mudar. Você já parou para pensar? Se chegar para uma pessoa que está às vezes acamada, perguntar o que você quer, ele vai falar, eu quero andar. Mas para ele andar, ele vai ter que fazer uma série de coisas, fisioterapia, aquela série de coisas que ele vai ter que fazer. Assim é comigo e com você. Para a gente alcançar a benevolência e favor de Deus, de ouvir nossa súplica, nossa oração, tem uma série de coisas que tem que ser feita. Glória a Deus. Você não pode, o Senhor não vai atender sua súplica se não tem obediência. Você pede sabedoria a Deus, mas na primeira oportunidade que você tem, você age com a falta dela, você anda na mão com a cara do que você pediu para o Senhor. Muitas das vezes é assim comigo e com você. Às vezes nós pedimos algo para Deus, irmãos, mas nós andamos sentido contrário daquilo que nós pedimos. Nós fazemos sentido contrário. Como que eu vou pedir sabedoria se qualquer coisa me ira? O servo do Senhor não pode ter ira, não, irmão. Nós somos carne também, mas nós temos um espírito e uma cabeça para pensar o que Jesus faria nessa situação. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra dele é bem clara. E vai descendo, ele vai falando com Filipe. Que se Filipe vê ele como vê o Pai, vê ele também vai fazer boas obras. Está aqui no texto. Maior do que o Senhor tem feito, é só nós crermos, nós buscar. Você quer fazer o que o Senhor fazia? Você quer fazer até mais do que o Senhor fez? Busque a Ele, busque ao Pai, porque o Senhor buscava. Ah, eu sou filho do meu Pai, eu tenho tudo, eu não vou buscar não, eu vou sentar. Se eu pedir, vai ser feito. Jesus podia fazer isso, não podia, pastor? Eu não preciso orar 24 horas. Com o Senhor não, ele não orou 24 horas, ele orou 40 noites só. E ainda assim foi tentar. Glória a Deus. E nós, com as nossas falhas, nossas imperfeições, acontece o quê? Todos os dias nós somos tentados pelo tentador que quer roubar a nossa paz e a nossa alma. Aí nós se perguntamos, Senhor, por que tudo é comigo? Tem muitos questionamentos assim essa noite o Senhor está falando, por que tudo é comigo? Porque tudo acontece comigo. Porque a vida de um escolhido é espinhosa. A vida de um fiel não é fácil. Foi fácil para nós chegar aqui, pastor? Muita luta. Eu vim no meio de Campos, irmãos. A moto quase perdeu a direção 2 vezes e eu estava devagar. Do nada, bambeou, falei, Jesus! E consertei a moto e fui. Então a vida é assim. Mas nós temos que pedir com fé.
E aqui o Senhor está dizendo, no verso 12, por exemplo, está aqui, ó, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, que aquele que crê em mim também fará as obras que faço, ou até maiores, como eu disse aos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aí, eu vou para o Pai, e tudo quanto me pedires, Glória a em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aqui está o versículo chave, o 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas o nome do Senhor, meu irmão, para que não poderem entender, não é uma lâmpada mágica que você esfrega e sai o gênero ali de dentro. Qual o seu desejo? O nome do Senhor não é um algo que você chega ali, Senhor, eu quero assim, Ele vai te dar. Não é assim. Como eu falei, exige obediência, exige concordância. Primeiro você tem que ver se o seu pedido, a sua vida, o seu pedido está alinhado com o querer dele. É um alinhamento do Senhor. Tudo tem que bater ali, irmão. Tudo tem que estar naquela direção. Porque o Senhor nos dá, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes Ele não vai te dar agora quando você pediu, porque Ele sabe que agora não é o momento. Mas lá na frente Ele vai te dar. Porque Ele vai te preparar para aquilo que você está pedindo. Não é de qualquer maneira. Às vezes nós queremos pedir usando o nome do Senhor como válvula de, se eu pedir o nome do Senhor, vai ser me concedido. Sim, mas primeiro você tem que fazer algumas coisas. Andar em obediência, em concordância com a palavra do Senhor. Se eu não tenho como dizer que eu sou servo do Senhor e Deus me atender, se eu não obedeço os meus líderes, por exemplo, a pastora aqui. Se você não obedece o seu pastor, você vai obedecer a Deus? Se você não anda no alinhamento que o seu pastor diz que você tem que andar, porque requer do Senhor, como que o Senhor vai te dar aquilo que você quer? Aí você vem falando assim, mas por que isso está acontecendo? Analisa primeiro a forma que você está pedindo a Deus. Analisa primeiro como que está a sua vida, o seu coração. Se o seu coração está distante ou está próximo. Porque é assim que Deus trabalha. Tudo tem que estar em perfeita sintonia. Porque se eu chegar aqui e falar assim, Senhor, eu quero o carro. Mas para que eu vou usar esse carro? Eu vou usar para tudo menos para a obra do Senhor, o Senhor não vai me dar esse carro. Mas se eu chegar aqui e falar, Senhor, eu quero um carro para fazer a tua obra, eu necessito. O Senhor vai trabalhar ao meu favor para me dar condições de ter aquele carro. É assim que Deus faz. É assim. Mas primeiro você tem que seguir este rumo que eu estou falando. Não adianta eu querer fazer uma coisa se não condiz com aquilo que eu quero primeiro. Não adianta você querer um algo do Senhor e não trabalhar para poder receber. Quando já tem muitos, já tem filho, né? Seu filho desobedeceu. Você vai dar o que ele quer? Muitas das vezes damos castigo. Né? Mas quando o filho é obediente, é amoroso, é temoroso, honra o pai, honra a mãe, você tem prazer em dar aquilo que o seu filho te pede, não é assim? Por quê? Porque meu filho é bom. Meu filho faz as coisas tudo certinho, do modo que eu quero. Então é nessa linha. Você só vai conseguir os favores de Deus. Isso aqui é uma promessa, mas para a promessa se cumprir, você também tem que cumprir a sua parte. Porque não adianta eu fazer um caso com o Senhor e não cumprir ele. Aleluia. Eu fiz um caso com o pastor, em nome de Jesus de Amor, eu estou lá. Eu viria até de jeito se fosse preciso, mas ele está aqui. Sabe por quê? Porque não é por mim, é por ele. Glória a Deus. Talvez aquilo que você deixe de fazer para o Senhor, aquela pessoa naquele dia precisava ouvir aquela palavra.
Às vezes aquele paz do Senhor que você vê no desejo com o irmão na rua, seria a paz do Senhor que ia mudar a vida dele. É fácil para você pregar aqui em cima. Prega lá para o morador de rua, fala que ele é importante, fala que Jesus ama ele, igual ama você, igual ama a mim. Porque para isso acontecer o que está aqui, a gente tem que ter amor no coração. Jesus não trabalha num coração sujo, cheio de rancor. Você pede muitas vezes paz no casamento, mas você só procura a guerra, eu só procuro a guerra, vamos colocar. Qualquer coisa eu estou mirando, qualquer coisa você está ali com sua esposa ou com a sua esposa, falta pouco jogar a panela no cuidado. Mas que paz é essa que você busca? Porque se em qualquer momento você já se ira. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm chamado. Mas por muitas das vezes esse chamado acontecer, você tem que todo aquele processo. Não adianta eu querer que o Senhor me abençoe, que me responda tudo que eu perguntar, que eu quiser de mim dele, se eu não faço por onde ter aqui. Muitas das vezes é difícil servir a Deus da forma que Deus quer, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Muitas das vezes é sacrificante botar um terno, botar uma gravata, um sapato, porque eu, por exemplo, tenho o pé inchado, no acidente de moto que eu tive, dói. Só Deus sabe a dor que eu estou aqui, mas eu estou aqui fazendo a obra dele. Então, para o céu se movimentar, como o pastor disse, a gente aqui na terra tem que se movimentar. Você tem que entender que para o Senhor fazer para você, você também tem que fazer para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Será que eu só sei pedir, pastor? Eu não sei também me entregar? Senhor, eu não consigo, Pai. Orar 2 horas, 3 horas não. Mas toma aqui, Senhor, meus 20 minutos pelo menos. Sincero, de coração arrependido. Eu não sei se tem algum irmão aqui com mágoa, com rancor, com ressentimento, mas o Senhor manda falar para mim fazer a tua vida hoje. Você tem que arrancar tudo isso aí dentro do seu coração. Para mim fazer a tua vida, você tem que ficar limpo. Porque o servo do Senhor não pode ter rancor. Quantas vezes eu sou papel já? Muitas. E nem estão lá fora, não, muitas vezes é dentro da igreja. Abaixa a cabeça e ora a Deus. Pedindo sabedoria para saber como lidar. Às vezes você pede a sabedoria para lidar com o seu filho. Que quer ver uma mulher, um homem bom, uma mulher boa na vida. Mas na primeira oportunidade de você ser sábio, você só ignora, só briga. Só grita. Às vezes temos que ouvir. O Senhor nos fala que nós temos que ouvir muitas das vezes. Ao invés de falar, nós temos que nos calar. Porque não é necessário que você abra a sua boca para falar aquilo que o Senhor já sabe. Verdade do seu coração. Ele só está esperando uma mudança. Então, se você fizer, igual daqui a no 15, se me amas, guardai meus mandamentos. Se me amas, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, 16, rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. O Consolador está aqui, gente, ele não foi. O Espírito do Senhor continua aqui. Mas se você ama Ele, você tem que guardar os mandamentos dEle. Quais são os mandamentos, irmão? Não matarás. Mas se todo dia eu mato meu irmão quando ele erra, eu estou pecando. Se todo dia, ao invés de ajudar meu irmão a se levantar, eu afundo mais ele, eu estou pecando. Quem somos nós para julgar? O Senhor está mandando eu falar aqui quem é você, quem é eu para julgar um ao outro. Às vezes, nós não sabemos a situação que aquele outro se encontra. Portanto, que os discípulos
Perguntou, o Filipe perguntou, quer dizer, ele andava com Jesus e não sabia quem era Jesus. Você quer saber quem é Jesus na sua vida? Qual a obra que você tem feito? Qual a obra que você tem feito? O que você tem feito para mostrar que Jesus é na sua vida? Será que nós estamos num tempo de brigar ou de abraçar? O Senhor mandou falar aqui para alguém que para ele resolver a situação da tua casa, a mulher, você tem que chegar mais a ele e deixar ele te usar como ele quer. Por que tu me retens quando eu quero te usar? Porventura eu não sou Deus que faço como eu quero? A própria Senhor quer usar aqui dentro nessa noite, muitos têm retido. Por vergonha, não sei, por medo de alguma coisa também não sei. Mas muitos têm retido. Mas outra hora muitos que estão orando não tinha vergonha. Deus manda falar com alguns irmãos aqui que para as coisas melhorarem nessa igreja, vou falar para o senhor que está mandando, tem que ter mais união. Está ficando muito preso aqui, ó. Tem que ajudar a carregar o fardo. Está contigo, pastor? Quando você tem orado, Senhor, está sendo difícil. São poucos que querem cooperar comigo. Não é muita coisa não, Senhor. É um favor aqui, outro ali, ajeitar uma coisa aqui, outra ali, porque às vezes para mim é difícil. É assim, não é? Tem que ter mais união. Você quer ver esse lugar ainda mais cheio de nunca ver gente? Tenha união, tenha amor, que é o que falta nas igrejas. Porque aí quando o povo vê, não, aí é diferente. Porque quando Deus está na vida do servo do Senhor, as coisas são diferentes. O semblante dele é diferente. Mas para muita coisa acontecer, nós temos que se basear aqui dentro. Aqui está a chave. O que você quer, aquela resposta lá, sobre te respondendo, busca mais, ore mais, jejum mais. Por que é tão difícil fazer as coisas como tem que ser feito hoje em dia? Um país aí que estão morrendo. Aqui eu acho que chegar, falar assim, no nosso país, em alguns lugares, chegar e falar, você é cristão? Sou não. Nunca nem vi. Porque aqui no Brasil as coisas são mais difíceis. Nós estamos vivendo esse tempo. Só que nós temos que chegar para perto dele. Temos que chegar até o caminho que ele quer. E todos nós sabemos qual é o caminho. Aqui no 22, o Senhor, no 21 o Senhor fala que vai se manifestar, né? Para nós. Para nós. No 22, Buda, no Calhote, fala com o Senhor. Senhor, onde há de manifestar? Nós teremos no mundo. Diz Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Mas para o Senhor fazer morada no meu coração, no meu, nós temos que caminhar segundo Ele quer. Não adianta vestir um paletó aqui, com a gravata, passar uma Bíblia na mão e lá, depois você chega naquela porta e ser outra pessoa. Completamente diferente. Que às vezes quem olha não diz nem que é crente, né? É desse jeito, irmãos. Aqui o Senhor fala, eu vou fazer uma morada, você tem que guardar a minha palavra no seu coração. Você vai viver eu e meu Pai, que somos um. Não tem diferença. Agora, para isso acontecer, tem que ter mudança, irmão. Mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de atitude. Porque a palavra do Senhor, aquela declaração diz, faz parte do caráter do Senhor, essa promessa.
é caráter, é verdade de Deus. Mas para essa verdade se cumprir a mim na sua vida, nós temos que andar segundo o propósito do Senhor. Porque Ele só vai fazer aquilo que for o propósito dele na tua vida. Se você está pedindo de repente um algo que vai te levar para distante dele, Ele não vai te dar. Porque Ele quer você perto. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aí ama seu irmão que está do seu lado? Todo mundo, né? Mas vocês têm orado com cada um dos seus irmãos? Ou será que eu só tenho que se preocupar comigo? Nós vivemos no Evangelho hoje, irmão, que a preocupação é unitária. É eu e eu. Muitas das vezes nós vivemos no Evangelho que a preocupação não é o bem-estar de todos da congregação. É o bem-estar primeiro meu. Às vezes eu não lembro dos irmãos. Eu peço só para mim. E o Senhor, quando nós pedimos só para nós, muitas das vezes o Senhor dá por quê? Porque é um pedido egoísta. E o Senhor não dá pedido egoísta. Ele dá para quê? Para que o Pai seja glorificado através dele. Ele dá para a honra ser dele. Se ele vai te dar aquele carro e não vai ser honrado com ele, para que ele vai te dar? Se ele vai te dar aquela casa e não vai ser honrado com ela, para que ele vai te dar? Muitas das vezes nós pedimos de maneira errada. Esse versículo, ele está nos ensinando a orar de acordo com a vontade do Pai. É usar o nome de Jesus de maneira correta. Senhor, em nome do seu Filho amado, se for da tua vontade, meu coração almeja isso. Se eu te falar que em 2 semanas mais ou menos, ou mais um pouquinho, meu coração almejava e iria acontecer. Mas o Senhor falou comigo que não. E eu falei, Senhor, então se não é, faça essa pessoa terminar. Minha noiva terminou comigo na semana do meu casamento. Aquilo me arrebentou por dentro. Mas eu entendi que era a vontade do Senhor. Eu não sei se vai ser para sempre, se um dia o Senhor vai permitir, mas naquele momento o Senhor tirou de mim o que eu mais queria, a minha família. E não é fácil quando você olha, você está vendo tudo chegar até você e de repente o Senhor fala não. Não é fácil não. Mas nós temos que entender que a vontade dele é soberana. A vontade dele é que tem que ser feita. Eu não questionei, eu não murmurei, eu só abaixei minha cabeça e falei, Senhor, me dá força para suportar o processo do teu propósito. Porque é difícil. A minha casa estava sendo acabada já, irmãos. Aí você pensa, eu até brinquei quando eu olhei naquela casa, dá vontade de passar com o por cima, porque tudo me lembra. E eu sei que ela também me ama da mesma forma, mas quando o Senhor fala não, é não. Quando o Senhor fala espera, espera. Quando o Senhor toma é seu, pede. Mas a gente tem que saber discernir. Eu por mim, eu ia lá, não vou casar assim mesmo. Vai, faça o que o Senhor não quer que você faça, para você ver o que você vai sofrer lá na frente. Às vezes o Senhor está me dando um tempo de amadurecimento para ela ver o que ela realmente quer da vida dela. E eu falei com o Senhor, Senhor, se não for ela, que eu permaneça só. Aí o Senhor falou assim comigo no meu coração, tem muita coisa para você viver, acalma. Assim o Senhor fala contigo, tem muita coisa para você viver dos planos e projetos de Deus, mas você tem que ter calma, ter sabedoria, ter paciência. As coisas de Deus não entram de qualquer maneira.
te dar um exemplo, eu não era para estar aqui. Eu nasci com desse jeito de vida, com dois pulmões colados, todo roxo. Mas minha mãe usou a fé de maneira inteligente, pastor. Quando o médico falou assim, ele não vai nascer vivo, se nascer não vai sobreviver. Eu não vou te ligar, não vou fazer ligador, porque você vai querer todo filho. Ela falou assim, se Deus achar que esse não tem que ser meu, eu não quero mais nenhum, eu quero esse. Está na mão do Senhor. Aí o que aconteceu? Alinhou-se o pedido com a vontade de Deus, que Deus já sabia na sua onisciência que eu ia estar aqui hoje, pregando para vocês. E testemunhando como você pede com fé, o céu se move por você. Mas tem que ser com fé, não questionamentos, não murmurações, não sentar no chão como uma criança birrenta e fazendo birra com o Senhor, não. Senhor, a tua vontade é essa, eu aceito, mas o meu coração ainda almeja isso. Se for possível, se o Senhor mudar de ideia, faça. E se não, eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. É nesse contexto que nós estamos vivendo. É esse contexto. Muitas das vezes a palavra do Senhor é dura conosco, mas é para nos fazer enxergar. Eu não conheço nenhum dos irmãos que aqui está. Nenhum, nunca vi. Mas Deus manda eu falar para aquela mulher que está de rosa, lá no campo, lá no fundo, que Ele quer te usar muito mais. Mas tem mais lugar. Eu vi como o Espírito Santo estava querendo que a senhora levantasse para fazer o que a senhora fez. Mas antes, você ainda se segurou um pouquinho. Não segure não. Deixe Deus trabalhar na tua vida, mulher. Porque o Senhor te chamou para ser vencedora. O Senhor te chamou para ser guerreira. Isso que Ele te deu, ninguém vai tirar. Pode o homem pensar o que quiser de você. Pode o homem pensar para que isso, para que aquilo. Deixa eu falar. Porque quem sabe da tua vida, do teu agir, é Ele. Quem te movimenta é Ele. Não retenha mais o Espírito do Senhor sobre ti. Quando Ele falar, é aquela ali. Senhor, é aquela ali. Não, é aquela ali mesmo, vai lá. Não tenha medo. Porque o Senhor é contigo. E o teu propósito com Deus nessa noite, Deus está honrando. Você falou assim com o Senhor. Senhor, eu vou lá. Eu nunca vi, nunca me viu. O Senhor vai falar comigo. Se o que eu estou fazendo é certo. Porque eu estou cansado de ser apedrejado. Eu estou cansado de chegar no muro do meu ouvido. E eu tenho que me calar para poder evitar contento. Não é assim? Então hoje o Senhor está falando com você. Levanta e vai fazer o que Ele te ordena fazer. Da forma que Ele quer e que Ele já disse. Pode quem quiser falar, quem quiser fazer o que for, Ele é contigo. Para muitos também não era doido. Não sabe o que a gente está limite. Então, muitas das vezes, irmãos, é nas loucuras que crente é tudo doido. Eu costumo falar que crente é doido, mas é doido por Jesus. E eu falava, antes de ser assembleano, eu ia na Batista visitar, não era membro de nenhuma igreja. E eu falava assim, eu não consigo. Também não. Povo doido, roda, pula, sapateia. Olha onde estou hoje. Mas isso é graças a alguém. Primeiro Deus. Quando eu entendi o chamado que Deus tinha na minha vida, pastor. Olha o versículo ali. Quando eu entendi que o Senhor tinha na minha vida, eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor tem, eu fui batizado no Espírito Santo dentro da minha casa, meu pai. Sem antes passar pelas águas. Se é isso que o Senhor tem para a minha vida, Senhor, mande alguém para me ajudar. Porque eu não sei nada da parte do Senhor, meu Pai.
mas estou apto a aprender. O Senhor colocou esse homem debaixo, na outra casa, embaixo da minha, que era de aluguel. O Senhor colocou esse homem para morar lá. Aí esse homem olhou para mim, tinha um igual que nem eu nunca vi. Ele olhou para mim e falou assim: meu filho, eu te considero como filho. Você tem um chamado muito grande. Mas para esse chamado acontecer, você tem que fazer coisas para o Senhor. Você não pode andar dessa forma que você anda. Tem que se alinhar. Eu passei a usar calça. E fui passando com os ensinamentos dele. Fui passando a me tornar um pouco do que eu sou hoje. Eu não sou muita coisa não, mas um pouco que eu sou na presença do Senhor, eu devo a este homem, aos meus pastores que eu me ensinam demais. Eu confio demais no chamado que Deus tem na minha vida. Mas para isso acontecer, para Deus trabalhar na nossa vida, nós temos que ser obedientes à voz do pastor. Quando ele falou comigo, eu obedeci, eu não me questionei. Eu era menino, irmãos. Os irmãos possam entender que nem eu mesmo acreditava em tudo. Eu era menino que eu ouvia: nunca vai ser ninguém, nunca vai chegar ao lugar nenhum. Mas Deus gosta desse tipo de pessoa, que o mundo desacredita para ele acreditar. Porque quem te chamou, não te chamou para brincar. Antes que você nascesse, ele já te viu. Então, para encerrar, Deus, ele é amor, ele tem um coração generoso. E é através desse coração que ele quer cumprir as promessas dele na tua vida. Mas para isso acontecer, revisa no coração de vocês o que ainda falta fazer para o Senhor. O que eu ainda falta, papai, melhorar para o Senhor. Chegue no teu quarto hoje, dobre o teu joelho, na sua humildade. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Me fala para me melhorar mais um pouco, para me chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Porque tem tanto crente aí com 20, 30 anos de ministério, que está cansado de ver Jesus andar do lado dele, mas não conhece a Jesus. Não conhece a Jesus. Está cansado de ver Jesus se manifestar, mas ainda tem dúvida do chamado dele. Então, porque essa dúvida não fique com vocês, busque mais. Porque o Senhor se manifesta nas coisas grandes, nas coisas pequenas, tudo. No seu levantar, no seu caminhar. Quantos que vêm caminhar como eu e você não pode? Você já notou isso? Às vezes nós reclamamos em vez de agradecer. Então agradeça mais, que o favor dele vai vir. Seja grato, seja paciente, seja amoroso. Se você tem alguém que você às vezes não fala direito, dê um abraço para essa pessoa, fala: Jesus te ama, a partir de hoje eu quero mudar contigo, eu vou fazer a minha parte. Se você vai fazer a sua, eu não sei, mas eu vou fazer a minha. Porque o seu coração tem que ser limpo para Jesus fazer. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Que Deus possa abençoar mais. O nosso evangelista, né? Louvado seja Deus. Deus usou o varão e o varão recebeu profecia, creu. Para honra e glória do Senhor, está aí hoje falando do amor de Deus. Velha de Campos, gente. Como é que Deus não vai abençoar um homem desse? Glória a Deus, quem ama fazer a obra e ama a Deus de verdade, varão, não tem barreira. E fique diante, porque o inimigo, ele fica furioso. Como se dizia: você não presta para nada, você não vai dar para nada. É aquele que vai dar, é aquele que Deus quer. Porque já sabe dos planos de Deus, Satanás usa aquele que está do lado ali para acusar, para dizer: isso aí não tem jeito, isso não presta para nada. É esse que presta. A gente nunca pode olhar para o ser humano nem dar ouvido, porque tudo que é nosso só vem do Senhor. Quando receber algo assim de negatividade, corra logo para os braços do Senhor e se esconda.
debaixo do esconderijo dele. Aí rapidamente você eleva os pensamentos até a Deus. Existe uma força maior que cuida de mim e de você. Eu tiro isso por experiência. Às vezes ia acontecer algo assim, deu muitas coisas assim, para uma coisa só, uma pessoa só, eu falo assim, Deus, e agora? E meu pensamento, o coração vai transbordando ali, a tristeza querendo chegar, vê uma força maior que levanta e diz, não, você, estou aqui, sou contigo, e você vai conseguir, você vai chegar lá. E ali já começa, a gente que serve a Deus em espírito e verdade, até a tristeza sorria de alegria. Eu sou testemunho disso. Às vezes a tristeza me leva à esquina. Eu falo, ô tristeza, você chegou atrasada, a alegria chegou primeiro. Porque eu tenho Deus, você tem donos, cada um de nós temos donos. Quando a gente ora, que bota diante de Deus, a vitória vem também, vem acusadores para dizer, você está assim assado, ou às vezes não tem nada o que fazer, que você está certinho ali, mas procura algum jeitinho de acusar você, mas não se preocupamos com isso não, porque nós já temos um advogado maior de todos e tudo, que é o Senhor Jesus. Ele é nosso advogado fiel e verdadeiro, ele não fala, chega sempre na hora certa, viu? Você ainda vai ver esse Deus aprender como nariz. Esse Deus a qual servimos, você vai te surpreender muito, varão. Glória a Deus. O nome de Deus dói muito, não dói? Mas é porque Deus vê coisa onde a gente não vê. Quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, é fácil dizer. Agora receber o nome de Deus dói, mas dói muito. Mas é o Pai cuidando do filho. E o filho, o pai sempre quer ver o filho feliz, mas a gente não entende. Mas o nome dele é bom para a gente. Saiba disso, que o tempo, a hora certa, o Senhor está preparando, já preparou tudo. Aquilo que Deus deixou para você, o diabo não vai tomar, não vai roubar, porque operando Deus, ninguém vai impedir o agir dele na sua vida, não. Continua nessa fé, falando do amor de Deus. E a vitória vai vir em nome de Jesus, amém? Desde já quero te agradecer, pela presença de você aqui, está nos ajudando hoje, pastor Elias, missionária Ângela, e que Deus continue abençoando muito sua vida. Sou grato a vocês, a mais uma família em Cristo Jesus, mais um irmão, a qual nós vamos se encontrar lá no céu um dia, Aleluia, dia do arrebatamento, glória a Deus. Prazer é ver todo mundo subir. Então, igreja, temos que despertar, desperta que Jesus está voltando. Não deixe de fazer o que você pode fazer hoje para Deus, não deixar para amanhã não. Ser fiel, prometeu, cumpra, entendeu? As coisas de Deus é sim, sim, ou não. Se passar disso, é descendência do maligno. Nunca prometa aquilo que você não pode fazer, amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar muito. Vamos orar para o término final, glória a Deus, aleluia.